Hey guys, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estudar a canção Remains of the Day, Vai Chegar Sua Vez, que é uma canção clássica do filme Corpse Bride, A Noiva Cadáver. Então vamos lá? Bom, gente, apenas para esclarecer uma coisa, eu estou aqui para comparar traduções e mostrar o que foi dito na música em inglês, o que foi dito na música em português. Não tem intuito de criticar o tradutor ou a capacidade dele, até porque eu também sou tradutor e intérprete de formação. Então, estamos fazendo uma análise fria, tudo bem? Aqui do meu lado, eu coloquei para vocês verem a música em inglês e a música em português. Já traduzida para o português, nós vamos acompanhar aos dois vídeos e eu vou falar o que foi dito numa língua, o que foi dito em outra, qual seria a tradução literal e onde que eu acho que a tradução ficou bem bacana em português. Então vamos lá. Vamos ouvir a primeira frase do vídeo em inglês. Hey, give me a listen, you corpses of cheer. Então aqui ele fala: Hey, give me a listen, you corpses of cheer. Corpse significa cadáver. Cheer quer dizer alegria, animação, né? Então, quando ele fala give me a listen, ele está falando me escuta, me ouve, presta atenção no que eu tenho a dizer. Ou seja, a frase traduzida ao pé da letra seria como se fosse me escutem, cadáveres alegres. Me escutem, defuntos felizes. É algo nesse sentido. Vamos ver em português o que foi dito. Hey, caros defuntos, a sua atenção. Trouxe um sentido bem próximo. Caros defuntos, a sua atenção. Eu achei bem legal essa tradução. Vamos lá ouvir a segunda frase da música. Listless of you, who still got an ear. Listless of you who still get in here. Para ser bem sincero, essa palavra listless nem faz parte da língua inglesa, tá? Foi uma palavra que criaram aí para fazer a música, né? Ficou legal e deu um sentido de ao menos, pelo menos. Então, quando ele fala listless of you, tipo assim, pelo menos aqueles entre vocês, ou pelo menos aqueles de vocês, who still get an ear, que ainda tem ouvido. Então, repara que ele fala, né? Give me a listen, né? Me dê ouvidos. Ao menos aquele que ainda tem um ouvido. É basicamente isso que ele está dizendo, né? Aqueles que ainda tiveram ouvido, me escute. Em português, vamos ouvir o que ele fala. Quem de vocês tiver audição? Ou quem de vocês tiver audição. Boa, ficou bacana, ficou bem próxima, né, do que foi dito no inglês. Gostei. Vamos lá para a nossa próxima frase. I'll tell you a story, make a skeleton cry. I'll tell you a story é tipo, vou contar uma história, eu vou te contar uma história. Make a skeleton cry, tipo, que faz até um esqueleto chorar. Então, vou te contar uma história que até um esqueleto choraria ouvindo isso. Vamos ver em português o que foi dito. Vou contar a história melancólica demais. Vou contar uma história melancólica demais. Ele resolveu tirar o sentido, né, o trocadilho de defunto, de cadáver, de esqueleto, né? Ele tirou isso da música, deixou, vou contar uma história melancólica demais. Trouxe o mesmo sentido, beleza. Entendo que nem sempre dá para ser tão literal quando se trata de música. Vamos ver a próxima frase. If I owned you deliciously lovely corpse bride. Bom, e aqui eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro de tudo, a palavra jubiliciously significa jubilosamente, ou seja, uma palavra bem rebuscada, bem antiga, talvez por se tratar da era vitoriana também, né? Então a gente tem que entender essa questão do vocabulário. E segundo, a palavra lovely, apesar de terminar com L e Y, que normalmente são as palavras que em português terminamos em mente, aqui não é amamente, amarmente, eu não sei nem como é que ficaria isso. Lovely significa simplesmente adorável. Então, quando ele fala of our own deliciously lovely corpse bride, o que ele está dizendo é da nossa própria noiva cadáver, jubilosamente, alegremente adorável. Pra ser bem sincero, ninguém fala assim, tá, gente? Nem em português, nem em inglês. Mas vamos ver como que traduziram essa parte da música. De uma noiva cadáver sedenta de paz. Uma noiva cadáver sedenta de paz. Essa parte está dizendo que é uma história de uma noiva cadáver extremamente adorável, carinhosa, né? Ela é lovely, ela é adorável. E não sedenta de paz, da ideia de que ela é impaciente, ela é não sei, trouxe um sentido diferente para a noiva cadáver.
Mas tudo bem, eu entendo que em inglês também não estava muito legal essa parte da música, então vida que segue. Aí eles vão entrar agora no refrão. Vamos ver o que diz na primeira frase. Die, die, we all pass away. Pass away é tipo morrer, falecer, partir. Então é uma forma carinhosa de dizer morrer, para não falar die. Embora eles falam die, die, we all pass away. Eles usam o die e depois usam o pass away. Então eles resolveram utilizar as duas palavras ao mesmo tempo. Vamos ver em português como que fica essa frase. Vai chegar sua vez. Vai chegar sua vez. Eu achei interessante essa parte porque pass away é uma forma de dizer morrer sem falar morrer. E quando eu falo vai chegar a sua vez, também dá uma ideia de falar que você vai morrer sem dizer que você vai morrer. Então, sim, eu acho que pass away e chegar sua vez ficou bem interessante. Foi não sei, acho que foi uma sacada legal aqui do tradutor, gostei. Aí vamos lá para a segunda frase do refrão. But don't wear a frown, cause it's really okay. Wear a frown é fazer aquele gesto com a testa quando você acha uma coisa estranha. Você faz, sabe, franzir a testa, fazer cara de desaprovação, fazer aquela cara de quem não gostou. É isso, wear a frown. Tá? Então quando ele tá falando aqui, but don't wear a frown, cause it's really okay, o que ele tá dizendo é, mas não faça cara feia porque tá tudo bem. Então, morrer, morrer, todos nós vamos partir, mas não faça cara feia, porque tá tudo bem, ou seja, não precisa franzir a testa, nem achar estranho, porque beleza, morrer, é normal, é natural. Então ele meio que deu aquele susto e depois ele deu aquela amenizada, né? Tipo, você vai morrer, depois falou, mas calma, tá tudo bem. Vamos ver em português como que ficou. Tá. O sentido é o mesmo, a morte virá, não importa o freguês, quer dizer, ela vai vir de qualquer jeito pra todo mundo, que é o que a música tá dizendo. Mas eu acho que quando você fala todos vamos morrer, mas não faça cara feia porque tá tudo bem, você assustou e depois acalmou a pessoa. Aqui não, ele assustou e continuou assustando. Tipo, vai chegar a sua vez, a morte vai vir, não importa o freguês. Quer dizer, você vai morrer, meu filho. Então, eu acho que continuou a pegada do susto, não deu aquela amenizada. Né? Em português ficou mais forte a letra da música do que em inglês. Aí na próxima parte, vamos ouvir. Tá. You might try and hide, you might try and pray. Esse might, ele é como se fosse tipo assim, você até pode fazer tal coisa, né? Existe a possibilidade de você fazer. Então, tô falando de uma coisa mais remota. Então, you might try and hide, you might try and pray. Você pode tentar se esconder, você pode tentar orar ou rezar, né? Vamos ver em português. Você pode até se esconder e rezar. Esse ficou show. Você pode até se esconder e rezar. É exatamente isso que está sendo dito em inglês. A tradução ficou bem equivalente. Vamos lá, próxima frase. But we all end up the remains of the day. Remains é tipo sobra, resquício, resto, né? Então quando ele fala but we all end up the remains of the day, tá falando tipo assim, mas todos nós acabamos sendo as sobras do dia, ou seja, a gente não dura para sempre, né? Uma hora a gente vira restos. Vamos ver em português o que foi dito. Mas do funeral não irá escapar. Mas do funeral não irá escapar. Ou seja, vai morrer de qualquer jeito. Deu uma boa equivalência, eu acho que ficou legal. Vamos lá, continuando a história da noiva cadáver. Our girl is a beauty known from miles around. Então, o que ele está dizendo é, a nossa garota era de uma beleza conhecida há quilômetros. Vamos ver em português. A nossa garota era mesmo um pitel. A nossa garota era mesmo um pitel. Gente, eu acho esse termo um pouco, não sei, desvalorizou um pouco a beleza dela, né? Fala que ela era de uma beleza conhecida há quilômetros, de repente em português. Era um pitel. Mas, beleza, eu entendo que é difícil mesmo fazer esse tipo de tradução de música. Vamos lá para a próxima frase. A mysterious stranger came into town, né? Então, um estrangeiro, né, um desconhecido, um cara misterioso, chegou para morar na cidade. Vamos ver em português. Mas um dia encontrou um sujeito cruel.
Um dia encontrou um sujeito cruel. Sendo sincero, eu acho que o tradutor não deveria ter colocado isso na música. Porque assim, quando você tá acompanhando a história, então era uma moça que era muito bonita e de repente chegou um cara diferente, um estrangeiro na cidade. Você começa a pensar o quê? Pô, vai começar uma história de amor, vai começar um negócio bacana. E de repente ele te pega de surpresa pra falar que esse cara é o vilão. Mas em português não, né? Tipo, a nossa garota era um pitel e um dia encontrou um sujeito cruel. Quer dizer, já matou a charada quem é o vilão, né? Então o cara que entrou é o cara que vai fazer mal pra ela. Eu acho que poderiam ter segurado um pouquinho mais esse suspense. Mas até aí, gente, é só minha opinião. Próxima frase em inglês. He's plenty good looking, but down on his cash. He was plenty good looking, but down on his cash. Então, ele era muito bonito, ele era extremamente bonito, porém, ele tinha pouco dinheiro. Eu traduziria como, ele era bonito pra caramba, mas estava mal de grana. Ó, deu até uma rima aí, ó. Vamos ver como que ficou em português. Ele era bonito, mas sem um tostão. Ele era bonito, mas sem um tostão. Muito boa tradução, muito bacana, porque é exatamente isso que fala. Ele era um cara bonito, porém tava mal de grana, né? Então ele era bonito, mas sem um tostão. Gostei. Próxima frase. And our poor little baby, she fell hard and fast. E a pobre garota gamou no vilão. And our poor little baby, she fell hard and fast. Então, nessa frase aqui, o que tá dizendo é: e a nossa pobre menina caiu de amores por ele rapidinho. Esse to fall hard and fast é tipo se entregar de corpo e alma, se apaixonar logo de cara, se apaixonar de imediato. Então, esse é o fall hard and fast, é uma expressão. Então, no caso, tá falando que a pobre garotinha se apaixonou logo de cara pelo vilão, né? Que em português já deixou claro que é o vilão, mesmo que em inglês ainda não tenha dado essa ideia ainda, né? Próxima frase, vamos lá. When her daddy said no, she just couldn't cope. When her daddy said no, she just couldn't cope. A palavra daddy é tipo papai ou pai, é uma forma carinhosa de dizer pai, né? E a palavra cope é tipo lidar com uma situação ou superar uma situação. When her daddy said no, tá dizendo quando o pai dela disse não, she just couldn't cope. Ela simplesmente não soube lidar com isso. Para ela foi um absurdo ele ter falado não. Vamos ver em português o que que diz. O papai disse não, ela não quis ouvir. Ficou um pouco mais leve, mas trouxe o mesmo sentido. O papai disse não, ela não quis ouvir, né? Então tá dando mais uma ideia de rebeldia. Ela não quis ouvir, ela não deu ouvidos ao que o pai falou. Em inglês já dá mais uma ideia de sofrimento. Ela não soube lidar com o não do pai. Então o pai disse não e ela não soube lidar com isso. Para ela foi desesperadora a ideia de não ficar com aquele cara. Então, em inglês trouxe mais uma ideia de vítima, em português trouxe mais uma ideia de rebelde, né? Mas os dois trazem o mesmo sentido. O pai negou e ela não aceitou. Vamos ver a próxima, em inglês. So our lovers came up with a plan to elope. So our lovers came up with a plan to elope. Bom, a palavra elope, ela é um verbo tão específico, ele é tipo fugir para casar. É para literalmente você fugir do pai e da mãe para poder casar às escondidas. Então, é um verbo bem específico, to elope. Em português a gente não tem esse verbo, né? E come up with, ela é tipo criar, elaborar, inventar. Então, o que está dizendo nessa parte é: então os nossos amantes criaram um plano para se casarem às escondidas. Né? So our lovers came up with a plan to elope. Vamos ver em português o que foi dito nessa parte. E então os pombinhos tramaram fugir. Boa! Então os pombinhos tramaram fugir. É exatamente isso que está dizendo em inglês. Né? Então os pombinhos, né, em inglês ficou our lovers, né, os nossos amantes da história. Em português, então, os pombinhos. Eu achei bem interessante. Vamos lá, então, continuando a história da noiva cadáver. So they conjured up a plan to meet late at night. So they conjured up a plan to meet late at night. Bom, conjure up é tipo evocar, conjurar, combinar, né? Então é isso, fazer um trato. Então, o que está dizendo nessa frase é: então eles combinaram um plano de se encontrarem tarde da noite. Vamos ver em português. Eles então combinaram de se encontrar. Eles então combinaram de se encontrar. Beleza, não vejo nada de errado. Só não falou que foi tarde da noite, né?
mas fala que eles combinaram de se encontrar. Então aqui só ficou faltando uma informação, mas tá tudo certo. Vamos ver a próxima frase em inglês. They told not a soul, kept the whole thing tight. They told not a soul, kept the whole thing tight. Então, tell a soul é tipo não contar pra absolutamente ninguém. Ninguém. Tipo, guardar segredo total sigilo. Keep tight é tipo manter algo em segredo, manter algo secreto, não falar absolutamente nada. Então, quando tá falando they told not a soul, kept the whole thing tight, o que tá dizendo é, eles não contaram pra absolutamente ninguém, eles mantiveram a coisa toda em segredo. Vamos ver em português o que foi dito. No meio da noite, um segredo guardar. Então, na outra frase, eles tinham dito, eles então combinaram de se encontrar. Tava faltando a parte de que tinha sido à noite. O tradutor resolveu colocar na outra frase, no meio da noite e o segredo guardar. Beleza, então trouxe aquela informação de que foi à noite, então completou aí o sentido, e colocou a segunda informação ali e o segredo guardar, que foi um resumão dessa frase gigante que nós vimos em inglês agora há pouco. Então, show, gostei. Vamos ver a próxima frase em inglês. Her mother's wedding dress fit like a glove. Now, her mother's wedding dress fit like a glove. Então, o vestido de casamento da mãe dela caiu como uma luva, serviu como uma luva. Então, aqui, igual a gente tem, nossa, caiu como uma luva, serviu como uma luva. Eles também usam fit like a glove. Então, tá falando que o vestido da mãe dela serviu perfeitamente, caiu como uma luva. Vamos ver em português. O vestido da mamãe serviu muito bem. O vestido da mamãe serviu muito bem. Ótimo. Eu só acho que ficou faltando a informação de que o vestido era de casamento, porque até aí, falar que o vestido da mamãe serviu muito bem, pode até ter dado uma ideia de que ela colocou um vestido bonito para se encontrar com um cara no meio da noite, afinal de contas era o plano. Em inglês, já deixou claro que ela foi vestida de noiva para esse encontro. Quer dizer, eles iam dali para se casar de forma escondida mesmo. Então ia ser um casamento bem assim às pressas. Então o inglês trouxe essa ideia de que ela já estava vestida de noiva, pronta para se casar assim de imediato. Em português, não, poderia ter sido qualquer outro vestido. Embora na imagem mostra, né, ele segurando o vestido da mãe, né, né, sobre a cabeça, como a gente está vendo aqui no cantinho. Então, acho que ficou legal. A parte visual meio que explica. A próxima frase em inglês, vamos lá. You don't need much when you're really in love. Ou seja, você não precisa de muito quando se está apaixonado. Não precisa de muito quando você está apaixonado. Gostei da frase. Vamos ver em português. Quem tem amor não precisa de bens. Em português ficou ainda mais bonito. Quem tem amor não precisa de bens. Em inglês está dizendo que você não precisa de muito quando você está apaixonado. Primeiro que falou, você não precisa de muito. Muito o quê? Não deixou muito claro. Quando se está apaixonado. Apaixonado dá uma ideia de um sentimento bem mais fraco. Agora, quem tem amor não precisa de bens. Deixou bem claro, amor, que é uma coisa bem mais forte, e bens, que é algo material. Então eu acho que ficou bem mais completinho. Quem tem amor não precisa de bens. A tradução ficou melhor que o original. Gostei dessa frase. Vamos lá para a próxima. Except for a few things, or so I'm told. Tá. Então nessa parte, quando ele fala assim, except for a few things or so, I'm told. Primeiro de tudo, quando você fala a few things or so, você tá dizendo tipo assim, uma coisinha aqui, outra ali, ou algumas coisinhas pequenas, uns detalhezinhos. Né? Você tá falando de coisas pequenas, coisas simples, coisas bobas. Então ele falou, né, quem tem amor não precisa de bens, exceto por algumas coisinhas. I'm told. I'm told quer dizer tipo assim, me disseram, me informaram. Ou seja, é como se ele estivesse contando pra gente assim. O cara falou pra ela que quem tem amor não precisa de bens. Mas me contaram que ele falou que tem uma coisinha aqui, outra ali, que era importante ela ter. Né? Então, so I'm told. Tipo, me disseram. Vamos ver em português o que disseram. Exceto umas coisas por precaução. Exceto umas coisas por precaução. Gostei também, né? Ele tirou essa ideia de que me disseram, né? Foi uma informação que veio aqui pra mim, e colocou a ideia de por precaução. Tipo, algumas coisinhas são importantes, por precaução, né? Vai que. Então, vamos ver o que seria. The family jewels and a satchel of gold. Like the family jewels and a satchel of gold. Jewels são joias, né? Então, family jewels são as joias da família.
and a satchel of gold, e uma bolsa de ouro. Então quer dizer, quem tem amor não precisa de muita coisa, só algumas coisinhas aqui que eu fiquei sabendo, que seria todas as joias da família e uma bolsa de ouro. Essa palavra satchel, satchel é uma bolsa bem específica, tá? É aquela bolsa grandona de usar de lado, que tem uma alça que pega quase que o corpo todo aqui, igual aquela do, se eu não me engano é Milo, o nome dele é Milo, né, do filme Atlantis, ele usa aquela bolsinha aqui de lado, é exatamente aquilo é uma satchel, tá? Então satchel é aquela bolsinha de lado grande, então imagina, uma satchel cheia de ouro, realmente é muito ouro, então de fato a noiva cadáver era de uma família que tinha bastante grana. Vamos ver em português o que ele fala sobre as coisinhas que são importantes além do amor. Como as joias da casa, um anel de 1 milhão. Umas joias da casa e um anel de 1 milhão. Então ele trocou o satchel of gold, né? Trocou a bolsa de ouro por um anel de 1 milhão. Ficou legal, ficou bacana. Né? Deu bem aquela ideia de que, tipo, coisas materiais. Prosseguindo. Then next to the graveyard by the old oak tree. Tá. Then next to the graveyard by the old oak tree. Então, graveyard é um cemitério, né? Oak tree é um carvalho. Então é aquele tipo de árvore, aquela árvore grande, frondosa. Então, o que está dizendo aqui é, então, do lado do cemitério, perto do velho carvalho. Né? Do lado do cemitério, perto do velho carvalho. Foi ali que eles marcaram de se encontrar. Vamos ver em português. Junto ao cemitério sob o flamboyant. Junto ao cemitério, sob o flamboyant. Então, primeiro, esse junto ao cemitério eu já não gostei, porque ninguém marca um encontro falando, vamos marcar junto ao banco, junto ao parque, junto ao cinema, junto ao cemitério. Não, precisa falar do lado, né? Tipo, a gente pode se ver do lado do banco, a gente se encontra ali do lado daquela loja. Então, do lado de tal coisa ficaria até mais interessante do que junto. E a árvore também foi trocada, né? Então, em vez de ficar o carvalho, ficou o flamboyant. Então, em vez de ficar a oak tree, que seria o carvalho, colocaram um flamboyant. Então, trocaram a árvore. Para quem não sabe a diferença, eu vou deixar a fotinho das duas árvores aqui. A flamboyant, ela é bem bonita, ela é avermelhada, é bem diferente, mas colocaram com certeza por conta da rima, para poder fazer sentido depois. Vamos lá ver a próxima frase. On a dark foggy night at a 2:45. Tá. On a dark foggy night at a 2:45. Primeiro de tudo, foggy night é uma noite nebulosa, ou seja, uma noite que contém neblina. A 2:45, 15 para as 3. Então, foi bem específico, né? Do lado do cemitério, debaixo do carvalho, em uma noite que estava com bastante neblina, às 15 para as 3 da manhã. Então, tem bastante descrição aí para você conseguir imaginar a cena. Vamos ver em português o que é dito. Nevoeiro escuro às 3 da manhã. Nevoeiro escuro às 3 da manhã. Então, algumas informações que foram alteradas aqui. Primeiro, a gente viu que na música original fala que era debaixo de um carvalho, em português era debaixo de um flamboyant. Em inglês fala que era 15 para as 3, já em português está dizendo que era realmente às 3. E em inglês está dizendo que era uma noite com neblina, em português está dizendo que era num nevoeiro. No nevoeiro a situação é mais crítica, né? Não dá para ver absolutamente nada, fica tudo esbranquiçado, úmido, então é bastante umidade, né? É diferente de uma neblina que é bem mais tranquilo, dá para você enxergar mais longe. Vamos ver lá a nossa próxima frase. She was ready to go, but where was he? She was ready to go, but where was he? Então, ela estava pronta para ir. Mas onde ele estava? Where was he? Né? Vamos ver em português o que foi dito nessa parte. Ela pronta pra ir, mas e o galã? Mantiveram um sentido bem próximo. Ela pronta para ir, mas e o galã? Né? Mas onde estava ele? Mas e o galã? Continuando. She waited. Então, os outros ficam curiosos, né? And then, e então, e ele responde, she waited. Ela esperou. Vamos ver em português. E então, ela esperou. Tradução idêntica. E então, ela esperou. And then, she waited. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não mudou nada. Continuando. There are the shadows. Was it the man? Então, novamente, eles perguntam, and then, e então, ele fala, there in the shadows, was it a man? Tipo, ali nas sombras, era um homem? Vamos ver o que foi dito em português. No meio da
das sombras seria um rapaz? É, ali ele fala, no meio das sombras, seria o rapaz? Continuando. Little heartbeat so loud. Tá, aqui nessa parte fala and then, e fala her little heart beat so loud. Então, o coraçãozinho dela batia tão forte. Vamos ver em português. Então, o coração batendo. E então, o coração batendo. Vamos lá para a próxima frase. And then, baby, everything went black. É, aqui eles falam and then, e ele fala and then, baby, everything went black, né? E então, queridos, tudo ficou preto. Então, sumiu tudo da frente dela, né? Tudo ficou preto. Everything went black. Vamos ver como que ficou em português essa parte. E então, queridos, tudo ficou escuro. É, e então, meus queridos, tudo ficou escuro. Bateu, legal, essa parte ficou ótima. Vamos lá para a nossa próxima frase da canção. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. When she opened her eyes, she was dead as dust. Dead as dust é uma expressão tipo morto como poeira, ou seja, totalmente morto, totalmente sem vida, morto por completo, tá? Então, dead as dust. Então, como eu estava dizendo, quando ela abriu os olhos, ela estava completamente morta. Vamos ver em português como que ficou essa parte. Quando ela abriu os olhinhos, estava morta então. Tá, interessante. Quando abriu os olhinhos, estava morta então. É, de fato, é uma tradução quase que literal mesmo. Próxima. Jewels were missing and her heart was bust. Her jewels were missing and her heart was bust. Missing quer dizer faltando, estava desaparecido, estava sumido, né? Então, as joias dela estavam desaparecidas. And her heart was bust. Vamos ver o que fala em português nessa parte da canção. As joias roubadas, que desilusão. As joias roubadas, que desilusão. Né? Desilusão é justamente que decepção, né? Você confiou na pessoa e a pessoa te fez mal, né? Isso é uma desilusão. É exatamente isso que está dizendo em inglês. Vamos lá dar uma olhadinha na nossa próxima frase em inglês. So she made a vow lying under that tree. So she made a vow lying under that tree. Primeiro, make a vow é fazer um voto, fazer uma promessa. Então, quando fala she made a vow lying under that tree, tá dizendo a moça fez um voto deitada debaixo daquela árvore. Vamos ver o que tá dizendo em português. A moça jurou que iria esperar. A moça jurou que iria esperar. Aqui eles já deram um adiantamento de qual foi a promessa, porque em inglês fala ela fez uma promessa deitada debaixo da árvore, não fala o que foi. Em português já fala, a moça jurou que iria esperar. Então já meio que falou o que ela tinha jurado, só não falou onde, que foi debaixo da árvore. Então eles ocultaram uma informação e acrescentaram outra. Vamos ver a nossa próxima. Então, que ela esperaria que seu amor verdadeiro viesse para libertá-la. Então aqui sim, agora falou que realmente a promessa dela foi de esperar. Que ela esperaria que o amor verdadeiro dela viesse para libertá-la, né? Set free é libertar. Vamos ver em português. Por um amor verdadeiro que a viesse livrar. É, por um amor verdadeiro que a viesse livrar. É que geralmente quando a gente fala livrar, a gente fala livrar de algo, né? Tipo, alguém veio para me livrar de um problema, me livrar de uma situação, me livrar de uma pessoa. Agora, libertar já dá bem aquela ideia. Tipo assim, eu estou aprisionado e alguém veio para me libertar. O libertar não precisa de um complemento. Já o livrar eu acho que precisa. Um amor verdadeiro que a viesse livrar. Esse livrar eu não curti muito, mas é como eu disse. Traduzir música é um desafio. Vamos lá para a próxima frase em inglês. Always waiting for someone to ask for her hand. Always waiting for someone to ask for her hand. Então, sempre esperando por alguém que pedisse por sua mão. Né? Então, ela ficou nessa situação, sempre esperando por alguém que pedisse por sua mão. Vamos ver em português. Sempre assim, esperando, seguia sem paz. Tá, não, eu não curti essa tradução, não. Sempre assim, esperando, seguia sem paz. Se ela estava esperando,
dá a ideia de que ela era muito paciente, ela ficou esperando alguém pedir a mão dela, quer dizer, ela estava em paz, ela ficou esperando alguém pedir a mão dela, ela tinha muita paciência. Eu não acho que ela ficou esperando sem paz, como se fosse uma desesperada, uma louca pra casar com alguém. Ela não estava nessa vibe, pelo menos não é o que me parece quando eu assisto o filme. Vamos lá pra próxima. Essa expressão out of the blue, também pode ser out of blue, significa tipo do nada, do absoluto nada, tá? Então, tipo, de repente. Então, quando fala then out of the blue comes this groovy young man, o que ele está dizendo é do absoluto nada, né? Absolutamente do nada, chegou esse jovem estiloso, né? Groovy é estiloso, descolado, bacana, interessante, é aquele cara que chama atenção. Não necessariamente por ser bonito, ele chama atenção por ser descolado, né? Então é isso que ele está falando sobre o Victor, né? Então, até que do absoluto nada chegou esse cara todo cheio de estilo. Vamos ver em português o que é dito. Até que chegou o distinto, rapaz! Até que chegou o distinto rapaz. Eu não acho que a palavra distinto traz uma ideia assim muito groovy, mas eu entendo também, novamente, que é difícil você achar uma equivalência para encaixar na música. Vamos lá para a próxima frase em inglês. Who vows forever to be by her side? Who vows forever to be by her side. Ou seja, que faz votos eternos de ficar ao seu lado, de ficar ao lado dela. Então ele estava afirmando, até que de repente, do nada, chegou esse cara cheio de estilo, que prometeu ficar com ela para sempre lado a lado. Então na música já deixa claro, tipo assim, esse cara fez uma promessa de casamento para ela, ele prometeu que vai ficar com ela para sempre. Então já foi uma coisa mais assim, ele já colocou o cara numa saia justa. Vamos ver em português o que é dito. Juntou-se a ela e a história real. Juntou-se a ela. Enquanto em inglês tá falando, tipo, ele fez votos eternos de ficar ao lado dela, em português ficou, juntou-se a ela. E começou uma segunda frase. E a história real, né? E a história real. Então ele vai continuar na próxima frase. Vamos ver qual é ela. And that's the story of our And that's the story of our own corpse bride. E essa é a história da nossa própria noiva cadáver. Então ele encerrou a história, né? Já em português, vamos ouvir o que ele diz. da noiva cadáver chegou. Alguém vai chegar sua vez. Então ele tinha começado a outra frase dizendo, juntou-se a ela e a história real da noiva cadáver chegou ao final. Então ele completou a frase que ele começou anteriormente. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar, de se inscrever e comenta aqui o que mais você gostaria que eu comparasse traduções. Pode ser livros, pode ser filmes, pode ser séries, pode ser outras músicas, pode ser o que for. Eu só quero comparar o que foi dito em português com o que foi dito em inglês, primeiramente para que você tenha acesso ao que foi dito no original, e segundo, para que a gente possa aqui brincar um pouquinho de comparar traduções. Eu sei que é a minha profissão, eu sei que é o meu trabalho, mas eu acho isso muito divertido, a gente ficar comparando traduções. Se você tem alguma obra que queira me passar, já coloca aqui nos comentários que eu já começo a produzir o vídeo. Um abraço a todos e um bom Halloween!